Boa noite. Boa noite, Hélio. Dani. Boa noite, professor Francisco. Meu amigo Hélio. Que Meu amigo prazer Hélio, imenso. eu tenho 2 minutinhos, tem 2 minutinhos. Fale. Quer falar antes? Fale. Pode. Nós agradecemos a presença e a participação de todos. Esse momento da nossa reunião pública organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E esse momento é muito importante para todos nós. Vamos conhecer um pouco mais da nossa doutrina espírita, vamos ouvir uma palestra balizada, vamos depois ter o nosso momento da nossa visualização terapêutica. Para nós é muito importante a sua presença. A Casa de Batuíra realiza um trabalho assistencial de relevo. 85 cestas básicas são distribuídas todos os meses. E um universo de 600 pessoas são atendidas pela nossa casa. Agradecemos muito a participação de todos e aqueles que nos ajudam a ajudar. O nosso convidado de hoje é um amigo de um bom tempo. É um companheiro das lides espíritas, e Francisco Ferraz já foi presidente da Federação Espírita do Paraná, é atualmente da assessoria jurídica do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, também com uma séria folha de serviços prestados ao movimento espírita dentro e fora do Brasil. Através de sua mediunidade, editados estão à disposição. Alguns, inclusive, à venda na livraria do IEBM, em Niterói, para quem for da nossa região. Eu vou fazer a leitura de uma página, farei a prece e passarei a palavra ao nosso Francisco. E desde já agradeço muito a ele pelo carinho com o qual ele tem com a nossa Casa de Batuíra, em São Gonçalo, pela oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez eu peço para que mantenhamos desligados os nossos microfones, para que possamos auxiliar, não interferindo no trabalho que vai ser realizado em momentos. A Casa de Batuíra, instituição espírita assistencial, com um trabalho de socorro aos aflitos, na segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo. Então, esse é o nosso momento da reunião pública. 19 horas, eu vou fazer a leitura da página e fazer a prece inicial e passar a palavra para o nosso convidado da noite, o querido Francisco Ferraz. É do livro Mais Luz, Chico Xavier, é o médium, Batuíra é o espírito. A lição de número 60, Luz na Lâmpada. Não nos achamos a sós, nem relegados às nossas próprias forças. Conosco está o Senhor. Com a energia da usina, como a energia da usina está na lâmpada singela. Trabalhemos confiantes. Realmente estamos todos, nos círculos doutrinários do Espiritismo Evangélico, assediados pelo tumulto de sombras desencadeadas pela época de transição que o mundo atravessa. Isso, porém, no domínio das realidades espirituais, é natural, como a tormenta no oceano. Impossível sofrear os elementos em desvario, mas justo e necessário que cada embarcação esteja firme sobre o leme seguro. Até certo ponto, é preciso saibamos ceder ao vento rijo, permitindo que ele passe sobre nós, sem que lhe ofereçamos demasiada resistência, a fim de não gastarmos em vão nossos recursos. Mobilizemos trabalho e vigilância, mas também
humildade e paciência. Nesse sentido, rogamos aos companheiros de serviço terrestre socorrerem os irmãos transviados nas trevas, sem se deixar influenciar por eles. Amparar o doente sem absorver-lhe a enfermidade. Ouvir os infelizes e consolá-los. Contudo, entregá-los ao Senhor, porque apenas o Senhor possui recurso suficiente para guiá-los e nutri-los, renová-los e restabelecê-los como é preciso. Vamos à nossa prece de abertura de trabalhos. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade da reunião da noite. Rogamos a tua bondade e a tua misericórdia, para que possamos, Senhor Jesus, contar com a tua bondade a guiar os nossos passos. Abençoa o teu servo, que veio com tanto carinho nos trazer o fruto do seu estudo, do seu conhecimento. Que ele possa contar com a boa assistência dos seus espíritos mentores, para que possamos aprender um pouco mais das lições imorredoras da doutrina espírita. Se conosco, guia-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso querido Francisco Ferraz. Muito obrigado, querido Francisco. Falo diretamente de Curitiba, né? Paraná. Muito obrigado, Francisco. Meu amigo, meu irmão Hélio Loureiro, boa noite. Boa noite aos irmãos, aos trabalhadores, frequentadores da Casa de Batuíra. É uma alegria muito grande voltar a estarmos juntos. Por isso, agradeço a honra do convite e peço a Jesus que nos ilumine nessa nossa proposta de conversarmos hoje sobre a escolha das provas, sobre as expiações, num momento tão delicado da vivência na Terra, em que, submetidos a essa pandemia, que graças a Deus parece que está diminuindo aos poucos, nós tivemos uma alteração significativa na nossa maneira de ver a vida, no comportamento, nas situações por quais passamos e estamos passando ainda na atualidade. Na realidade, é inegável que nós estamos vivendo uma época de testemunhos, não é? Testemunhos que nos levam a crer, a entender o que a gente vai aprendendo dentro da doutrina espírita, relativamente àquele capítulo extraordinário que está na terceira parte da Gênese, o último livro da codificação espírita, editado em 1868, pelo mestre inesquecível Allan Kardec, professor francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que se chama Sinais dos Tempos. Depois ele vai fechar a obra com um capítulo chamado A Geração Nova, fruto desses momentos em que também estamos vivendo, porque se formos estudar ali o capítulo, a obra, nós vamos vendo, inclusive, que Allan Kardec faz predições para o futuro, exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo, nesse patamar da regeneração, e que, para ingressarmos nesse mundo renovado, evidentemente, que nós temos que dar conta da nossa administração, como disse o Espírito Emmanuel, dar conta da sua administração. Mas a realidade é que, ainda no mundo de expiação e provas, a criatura humana está ainda num processo ascensional, porque, saído do mundo primitivo, os originários da Terra, nós estamos caminhando para a luz. Um dia chegaremos lá com absoluta certeza. E a Terra recebeu o auxílio da divindade através de espíritos que vieram de outro sistema para auxiliar o progresso do mundo primitivo, os que vieram, segundo o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, o sistema da Capela, um sistema de mundos, onde determinado planeta ia passar para a regeneração, assim chamada, e muitos espíritos não conseguiram o êxito de acompanhar aquele mundo e foram degradados para a Terra, para, do ponto de vista do conhecimento, do avanço intelectual, auxiliar os que estavam aqui nas suas primeiras encarnações, etc. Nessa conjugação de ideias,
nesses patamares, no processo evolutivo, ligado à progressão do espírito, né? Evidentemente que nós temos dois caminhos que precisam ser conquistados: o caminho do conhecimento e o caminho da moralidade, a asa do intelectual e a asa da moral. Isso nós já aprendemos. Mas é importante também saber que, para discernir sobre o certo ou o errado, nós precisamos saber como, não é? Sair daquele estágio da questão 115, o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou aos espíritos reveladores que trouxeram a revelação espírita para a Terra, se uns espíritos são criados bons e outros maus, porque há na Terra espíritos bons e espíritos maus ainda, e os reveladores vão responder não. Todos, portanto, sem exceção, foram criados simples e ignorantes. Na simplicidade da criação, que para nós ainda é, de fato, algo complexo, mas ignorantes do quê? Da absorção das leis de Deus que estão escritas no espírito, né? Segundo a questão 621, na consciência de cada espírito, de cada alma, estão escritas as leis soberanas da divindade que vigem no universo todo. Portanto, eu criei assim uma figura de linguagem um tanto quanto ultrapassada, meu amigo Hélio, porque essa figura de linguagem eu imaginei assim, tivéssemos aqui cerrado um tampo da cabeça, né, como se fosse um coco, abrisse a tampa e lá dentro tivesse um CD. Por isso que eu digo é ultrapassada. CD já não existe mais, né? CD já é uma coisa do passado. Hoje é chip, é telefone, é celular. A evolução é impressionante, né? Mas ficando com a imagem do CD para entendimento, eu criei essa hipótese, né? Na verdade, é uma metáfora, né? Que nesse CD estaria gravada as leis de Deus. E no momento em que nós acionamos o pensamento, é como se fosse uma agulha ali que vai rodar o CD, e a gente vai de encontro a essas informações que estão registradas na consciência, através da busca do conhecimento, do entendimento do que está gravado ali. E aí, a partir do momento em que a gente sai do ciclo da ignorância, para e passo, a gente vai tendo a oportunidade de criar ou de manifestar um sentimento que já está também no Espírito, questão 121 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou os reveladores, não é? Como é que se dá esse processo de escolha entre o bem e o mal? Os reveladores vão responder: Deus deu a eles o livre-arbítrio, que é a capacidade, então, essa capacidade natural de pensar, de buscar o conhecimento, e, a partir do conhecimento, discernir o que é certo do que é errado, entendendo que o que é o bem e o que é o mal, porque Deus, na sua soberana inteligência, não criou nada negativo. Então, portanto, o mal é uma escolha infeliz, já começa aí, que é o espírito, que a alma faz no processo em que ele começa a sua caminhada, né, ascensional. Porque se ele não tiver essa capacidade de escolha, que vai formando o seu livre-arbítrio, nós seríamos teleguiados, né? Um robô, um androide. Não haveria mérito algum para a alma, para o espírito, o seu processo ascensional, né? Significa dizer que a alma, o espírito, a partir do momento em que ele vai conhecendo as coisas e sabendo aplicar o que é certo, ele vai ampliando essa capacidade de livre-arbítrio. Significa dizer que, no princípio, nós estávamos sob o determinismo da lei, em reencarnações compulsórias, né, automáticas, porque ainda o primata, hominis, né, ele vai para e passa com muita dificuldade no início, tendo essa absorção das coisas. É claro que aí entra aquela colocação que fizemos, em que os espíritos de outro sistema vieram auxiliar a evolução da humanidade. Então, diante dessa proposta, significa dizer o seguinte: quanto mais evoluído moralmente o espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto menos evoluído, vamos dizer assim, ele ainda está sujeito ao determinismo da lei, às vezes, conforme os erros, as faltas, a gravidade dos erros e das faltas, ele pode até ter o livre-arbítrio que ele adquiriu suspenso, não é? Em determinado momento, e pode ser colocado de volta ao determinismo da lei para assumir, né, a responsabilidade pelos atos praticados. Daí a gente vai entender o processo da reencarnação e já chegaremos lá exatamente para falarmos da escolha das provas.
Mas antes queremos fazer uma observação. Nesse caminho, nessa caminhada toda, as religiões, a ligação do homem com Deus, na verdade, o que significaria dizer a religiosidade, que é mais importante, assume um papel importantíssimo, né? A consciência de Deus, a consciência da divindade. E mesmo as religiões que se formaram na Terra sempre tiveram um papel importante, embora os excessos que muitas praticaram nesse direcionamento. Mas, sem dúvida nenhuma, na evolução da Terra, a gente vai ver que as religiões, em geral, não é, que buscam encaminhar a criatura para Deus, ainda na Terra, na sua grande maioria, as religiões chamadas cristãs, elas seguiam por um princípio único, ou seja, pela unicidade das existências. Significando dizer, claro, que para elas, a alma nasce, vive uma existência só, morre e depois vai para determinado lugar, né? Seja o céu, se for boa pessoa, seja o inferno, se for uma má pessoa, no sentido da aplicação das leis de Deus. O purgatório, aliás, só foi criado pela Igreja Católica Romana em 573 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, significando dizer que até ali a Igreja tinha uma dificuldade muito grande onde colocar os mais ou menos, né? Porque somos ainda mais ou menos. Há muitos mais ou menos que desencarnam, né? Nem bons excessivamente para ir ao paraíso e nem maus, tanto mal, para ir para o inferno. Então criaram o purgatório, vamos colocar os mais ou menos ali. E ali eles poderão sair, dependendo de quem ficou na terra, orando por eles, etc. Eles vão ascender ao paraíso. Agora, se ninguém orar por eles e lembrar até com lembranças negativas, vai despencar para o inferno, segundo o conceito dogmático. Não há crítica nisso, é uma constatação. Então, um princípio que guia, em geral, as religiões cristãs e mesmo a religião do Islã, o islamismo, que também surgiu na Terra só no século VI depois de Cristo, com a presença de Muhammad ou Maomé, em 573 também depois de Cristo, que ele reencarna, não é? E vai criar a doutrina do Islã, os sonhos que ele tem, que ele vai até o sétimo céu, etc., e traz ali os versos, as suratas que dão origem ao Alcorão. Então, na realidade, estas doutrinas seguiam pela unicidade das existências, diferindo os locais para onde vão, né, os que morrem, claro. A gente tem ali no Alcorão outras grandes diferenciações. Mas estas religiões, em geral, elas têm uma doutrina final, que é a doutrina do arrependimento, significando dizer que na hora da morte, todos nós haveremos de morrer, não se assustem que estão nos ouvindo, um dia nós retornaremos, né? Então, se nós nos arrependermos, essa é a doutrina do arrependimento, nós ganharemos o perdão divino e iremos, então, para o céu, segundo essa conceituação. O que me parece, assim, com todo respeito, uma ideia não muito maleável para entendimento nos dias atuais, dado o progresso da humanidade. Tomemos, por exemplo, duas pessoas que viveram ao mesmo tempo, 50 anos, os dois. Uma pessoa, durante 50 anos, só procurou fazer o bem, cumprir a lei de Deus, etc. E chegou naquele dia, vai morrer naquela hora, e vai morrer a outra, que viveu 50 anos e não quis nem saber de nada, né? E praticou desequilíbrios os mais variados, etc. Chegou no momento certo, morreram na mesma hora, aí aquele que praticou mal se arrependeu. E vai para o mesmo lugar que vai aquele que só fez o bem. Nos parece que não há uma lógica, né, espiritual nisto, né? Então, aí há necessidade de entendermos que as religiões ou as filosofias que respondem às dúvidas que existem na humanidade hoje, sobretudo sobre a destinação da alma do espírito, com lucidez, com lógica, com raciocínio, serão aquelas que seguiam pela pluralidade das existências, né? Ou conhecida como reencarnação, né? Aonde a gente vai ver que aquele que não obedeceu à lei de Deus ou não fez o suficiente para obedecer essa lei, poderá ter nova chance de fazê-lo, mas aí surgirá para ele
uma situação por qual ele terá que passar, ou seja, os desequilíbrios que ele causou, o mal que ele deu origem, as circunstâncias que se originaram do mal que essa alma fez, ela terá que ser resolvida através de um processo de restauração, de reparação da conduta. Então, aí surge a doutrina que se contrapõe à doutrina da unicidade, a doutrina da reparação da conduta, que se guia pela pluralidade das existências. Aí veremos, então, que feita essa digressão, vai surgir para essa alma que está nesse caminho, nessa caminhada, que fez escolhas, que as escolhas talvez não tenham sido muito felizes, que tenha causado desequilíbrios vários, que tenha ofendido um irmão ou outro, que tenha construído desafetos, o que é muito comum, porque nós ainda não somos perfeitos, ainda temos muitos defeitos, um pouco de orgulho, ou talvez bastante, de egoísmo, talvez bastante, de inveja, de vaidade, uma série de desequilíbrios que a gente está lutando todos os dias, com certeza, para combater isso. Então, na realidade, quando chega essa proposta, né, da reparação de conduta, vai surgir uma necessidade expiatória para que a criatura resgate o mal praticado. Daí porque a gente vai entender duas questões de O Livro dos Espíritos. Quando abre a página da pluralidade das existências, esse capítulo. Na questão 166, Allan Kardec indagou os espíritos reveladores como pode o homem aqui no sentido homem e mulher, é a definição que existia, não é? Como pode o homem, podemos trocar por criatura, o homem que não logrou atingir a perfeição numa existência, lograr fazê-lo? E os reveladores vão dizer de uma maneira clássica, sofrendo a prova de uma nova existência. Essa questão se desdobra na 166A e B. Pelo tempo, ficaremos com 166B. Quando Allan Kardec, então, se conscientiza da resposta e diz, quer dizer, então, que a criatura passa por diversas existências corporais? E a resposta também é clássica. Sim. E quem diz ao contrário quer mantê-los na ignorância, porque é uma lei de Deus. A lei das vidas sucessivas, a reencarnação, é uma lei de Deus na matéria, nos corpos materiais. E aí, na questão 167A, Allan Kardec vai indagar o seguinte aos reveladores, aos espíritos reveladores. Qual é a finalidade da reencarnação? E aí sempre me trouxe muita curiosidade o início da resposta. Porque eles poderiam dizer, olha, a reencarnação é para o espírito progredir, etc., refazer a caminhada, etc. Uma série de definições poderiam ser dadas aí no meu modo de ver. Claro, e lógicas até. Mas os espíritos respondem de uma maneira clássica que a primeira finalidade da reencarnação está lá, expiação. Então, casa-se com aquilo que nós estamos falando até o momento. A doutrina da reparação da conduta. Essa é uma doutrina inegável da divindade, né? É necessário reparar aquilo que fizemos em contrário à lei de Deus, em contrário ao bem. Questão 634. O que é o bem? É tudo que nos aproxima da lei de Deus. O que é o mal? É tudo que nos afasta. Significa que a expiação é a primeira vertente das vidas sucessivas. Ou seja, na minha caminhada, e nós que estamos nesse estágio chamado, inclusive os espíritos dizem, medianos em evolução, não é? Um mundo de expiação e provas. Portanto, como eu disse lá atrás, mais ou menos, já fazemos o bem, mas ainda podemos fazer o mal, não é? O desequilíbrio. Então, nesse momento, a gente sabe que nesse estágio a gente, se está na erraticidade, que é o mundo espiritual, e tem uma proposta reencarnatória, a gente já pode fazer escolhas, claro, orientado pelos mentores espirituais responsáveis pelas reencarnações. Normalmente aqueles que estão orientando a reencarnação nossa, ou de algum espírito, de alguma alma. Podemos já conversar, debater, fazer escolhas, né? Fazer proposições. Então, é um momento muito interessante, porque é a primeira definição da finalidade da reencarnação, expiação.
E a segunda, nós já vamos falar nisso, que é a proposta da palestra, a segunda, os espíritos reveladores disseram, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça divina? Significando dizer que toda a humanidade, todas as almas, todos os espíritos que estão na Terra, estão num processo necessário de melhoramento progressivo. Mas para melhorar, nós precisamos saldar as dívidas, as contas, e deixamos para trás os equívocos que nós cometemos, precisamos resolvê-los, porque senão nós estamos sendo beneficiário indevido, e Deus não concede beneficência indevida, porque Ele é perfeito, até porque não castiga, nós é que aferimos o equilíbrio da lei e temos então que repor esse equilíbrio. Aí entra essa questão muito clássica da escolha das provas, né, das expiações e das provas. E aí lançamos mão da questão 258 do Livro dos Espíritos nesse patamar de expiação e de melhoramento progressivo. De expiação e de provas que temos que passar. Às vezes a prova se confunde com a expiação, porque ela é requerida, ela é pedida. Por isso a gente às vezes confunde. E ela é concedida. E nem sempre tudo que a gente pede, a gente recebe. Porque na escolha das provas e na escolha das expiações, evidentemente que aqueles que têm maiores condições de nos orientar vão dizer, olha, nem tudo é possível. Imaginemos aqui uma metáfora, olha, o Francisco vai reencarnar. E aí vamos lá conversar com os nossos mentores espirituais. E eles vão dizer o seguinte, olha, aqui está a sua ficha, essa aqui. Tá? A ficha é essa. Você tem essa dificuldade, essa aquela, esse problema, esse desequilíbrio que em tal data você quebrou, essa inimizade que você construiu, esse desafeto que você deixou para trás, por culpa de sua imprevidência, foi uma escolha sua, não é? Deus não impõe nada, a escolha é livre, você já tinha livre-arbítrio, você talvez não tenha se equivocado, agora você tem que reparar essa questão. Aí eu vou dizer, não, mas então eu quero reparar, né? Eu quero que fazer isso, aquilo, aí eles podem dizer, olha, você não vai dar conta, não é tudo isso. Vamos dosar isso, vamos ver aqui o que você pode, de fato, espiar, até porque você tem que aprender, tem as provas que vão surgir na tua vida, você tem que aprender mais coisas, e talvez você não dê conta. Então, para os medianos em evolução, que somos nós e que escolhemos, eles já fazem essa proposição. E, evidentemente, ninguém vem aqui ao abandono e nem sem uma organização clara e lógica daquilo que nós poderemos dar contas ou não. Então, diante daquilo que nós podemos dar contas, nós recebemos, né? E vai ficar mais claro. Na questão 258, na escolha das provas do Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 6ª, né, e trata da vida espírita, Allan Kardec indaga aos espíritos reveladores, vou ler para não me trair aqui na resposta, e a interpretamos. Quando na erraticidade, portanto, no mundo espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Interrogação. Interessante, é isso que estamos falando, né? Aí os reveladores vão dizer para nós, através da resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a escolha é livre, seja do ponto de vista da expiação, do ponto de vista das provas, daquilo que vamos conhecer, e conhecendo, temos que colocar em prática acertadamente. Então, somos nós. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente vê que os problemas surgem na vida da gente, os testemunhos, e aqueles que não têm o benefício extraordinário que nós já temos de conhecer essa doutrina maravilhosa, vão dizer assim, às vezes, meu Deus, eu não mereço isso, o que é que eu fiz? Por que será que eu irritei Deus? Eu estou abandonado, etc. E fica rebelde, né? Diante da dureza, às vezes, das expiações, do testemunho, porque não tem esse conhecimento. Agora, não tem por quê? Porque nada é verdade a ninguém. Às vezes faltou a busca.
encontro com as respostas, que ninguém é vedado a isso, ninguém. Se nós chegamos por livre e espontânea vontade diante dessa doutrina extraordinária, muitos poderão chegar, basta que façam a busca, a escolha, a procura. Por isso, quando a nuvem está negra no nosso horizonte, nós temos que parar para pensar e pedir a Deus, meu Deus, me dê uma luz, um guia qualquer, um direcionamento, para me entender essa situação, para me resolver isso, pelo menos para encontrar paz, para enfrentar a dificuldade, né? As grandes crises, né, morais, as separações, né? A perda de um filho amado, da esposa, de uma mulher, né? As traições, e tanta coisa. Nós estamos mergulhados nesse emaranhado de experiências e Deus sempre concede a oportunidade, né? Basta que a gente faça a busca, e as outras religiões, por isso que eu disse, têm um papel importante também de bem direcionar a criatura na conquista das respostas. Não apenas na ilusão de que tudo passa apenas e tudo passa mesmo, e que você vai para um local feliz e ocioso sempre, um paraíso, ou vai para um inferno que queima e nunca consome e é uma pena eterna. Meu Deus, quem é pai e mãe aqui na Terra, se um filho pede um pedaço de pão, vai dar um réptil para o filho? Nós, com todos esses defeitos, já sabemos o que fazer. Imaginemos a divindade. O que ela vai nos dar quando a gente nos pede, quando a gente pede a ela, né? Então, essa questão é muito clássica, porque na sobrepergunta A, Allan Kardec indaga, da 258, não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Interrogação. Resposta, claro, tudo que acontece é a permissão de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto Deus foi quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e as consequências dos seus atos. Então, ele não castiga. A responsabilidade e as consequências dos atos originam as expiações e as provações, às vezes, duras. Muito embora há aquelas provações naturais do progresso intelectual e moral, né? Ainda assim, na questão 259, Allan Kardec vai indagar aos reveladores do fato de pertencer ao espírito, a nós, a escolha do gênero de provas que deva sofrer. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Essa questão é muito interessante, porque se tudo a gente previu e buscou, aí pode ter um fatalismo que a gente não vai entender, né? Porque tem as provas naturais da existência, o progresso. Então, os reveladores vão dizer, todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, a gente escolhe o gênero. Agora, a consecução dos fatos da existência vai depender de você, mesmo tendo escolhido o gênero. Vamos criar aqui uma hipótese. É muito comum. Há doenças graves que ela tem um cunho expiatório, né? O carcinoma, o câncer, por exemplo, ela tem um cunho expiatório, né? Então, imaginemos que o Francisco, eu uso o meu exemplo para não incomodar ninguém, ele vai lá, uma série de problemas que ele deixou para trás nas outras vidas, e está conversando com o orientador espiritual. Olha, meu amigo, é o seguinte, diz ele para mim, você tem uma dificuldade aqui, assim, assado. Está previsto aqui que você tem que resolver isso. Para você resolver isso, quem sabe você vai ter que ter aí aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 80, um carcinoma, não. Eu estou, claro, criando hipótese, mas é isso mesmo que se dá, um câncer, né? Então, vamos prever aqui no teu mapa reencarnatório, uma expiação dura, e você vai passar pela provação da dor. Não confundir, porque provação, dor também estende-se para a provação.
Agora, veja bem, vai me dizer o mentor, você vai ter toda a instrumentação necessária na tua existência futura para você reverter isso, porque Deus é amor. Lembremos lá o que disse o apóstolo João, Deus é amor. Então, o Pai é amor, é magnitude, é misericórdia, é beneficência. Ele pode operar na tua vida com misericórdia, dependendo daquilo que você vai fazer da tua vida na reencarnação, que você vai lá agora para a Terra de novo. Então, reflita bem, isso já vem na consciência, já está escrito na nossa consciência, o diálogo, as escolhas das provas, as expiações que temos que passar. Aí o Francisco vem para a Terra, adora a vida, não se preocupa com nada, ainda traz um traço de rebeldia do espírito, que está inato no espírito, não é? A gente vem com mais defeitos do que virtudes. Por isso o papel da infância, questão 453, é vital, né? Acho que é 353, né? Onde os pais têm que diminuir a tendência negativa dos filhos que vêm e assolar as tendências positivas, as virtudes. Mas aí vem o Francisco e não dá bola para nada. Aí chegou no momento certo, o gatilho vai disparar, mas sem dúvida, o gatilho da doença dispara. Não há como. Agora, se ele aproveita a existência, buscando o progresso do espírito, ele pode até passar pelo problema, mas vai alcançar a cura, como muitos alcançam, né? Vai alcançar, às vezes, uma comutação da pena, como a gente que alcança até no direito penal humano, uma comutação da pena diante dos atenuantes que aparecem para quem praticou o delito. Então, tudo isso depende muito da gente, da alma, da criatura. E o que deixa claro que revoltar-se contra a divindade jamais trará qualquer benefício. É óbvio que muita gente faz isso por ignorância. Então, aqueles que o circundam de alguma maneira, que o conhecem, o seu círculo de amizade, etc., pode ajudá-lo. Dizer, olha, meu irmão, não é por aí, tenha paciência, procure ver esse lado diferente. Deus não é, nem pode ser, né? Porque é soberana, inteligência, irracível, e ele é amor, é misericórdia, mas para se beneficiar da misericórdia dele, você tem que fazer por onde? Né? Não existe graça divina, como algumas religiões dizem, e Deus não dá nada de graça, né? Graça é um privilégio, e privilégio não há na lei da divindade, privilégio. O que é um privilégio? Definição do dicionário. É um benefício que a pessoa recebe, mas não merece. Não há privilégio na lei de Deus. Diante dessas situações, a gente há que pensar ainda, e vamos aqui à questão 262, como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, lembramos lá da questão 115 que falamos, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Vejamos que Allan Kardec ele vai apurando a pergunta diante da resposta que vem. É extraordinariamente o espírito, né, para mim, evoluído na direção nossa, muitas vezes, né, na comparação conosco. Os reveladores disseram, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Ora, se nós fazemos com nossos filhos, isto, orientamos para o bem, pegamos na mão, ensinamos, damos a comida na boca, fazemos tudo, damos o banho, aquela coisa toda, de uma maneira simbólica, Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco, pelos instrumentos que a divindade possui. Nos carrega no colo, muitas vezes, e a gente não percebe, né? De maneira que a escolha das provas não está legada a livre convencimento da parte que precisa reparar-se com a lei, né? Foi o que eu falei há pouco. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes acontece extraviar. Ou seja, quando Deus nos dá a oportunidade de fazer as escolhas, na proposta que viemos aqui para a Terra, podemos nos extraviar.
Ainda, claro, fruto dessas inexperiências, mas já falaremos no final como é que Deus age na nossa vida para a gente não sucumbir às provas. Né? E aí, na subpergunta A, Allan Kardec diz a pergunta: quando o espírito goza de livre-arbítrio, nós, hoje, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Ponto. Se lá, na questão 67, está dito que a primeira definição da reencarnação é expiação, mesmo assim, essa expiação não é imposta, é uma escolha. É isso que precisamos ter consciência. Os que passam pela dificuldade hoje, pela dor, todos nós estamos passando. Não é? Nem é propaganda, nem nada. Eu estou vivendo um quadro muito difícil de doença na família. Dói muito, dói muito. Mas é o momento em que a gente vê que essa doutrina é maravilhosa, maravilhosa. Ela sustenta a gente, embora a dor, e perdoe a emoção. Então, ele não apressa. Todavia, pode impor, vejamos bem, certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, aquele que é renegado, aquele que não busca a resignação, o que está à nossa disposição, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de uma expiação dura, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, existe uma fatalidade na escolha das provas, né? Das expiações e das provas. Aí nós temos que ver na questão 851, lá na frente, no campo da fatalidade de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec indaga: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados. E, neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio, vejamos que coisa muito interessante, diante de tudo que nós falamos. Né? Os reveladores vão responder: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova que há de sofrer, da expiação que há de resolver. Né? Escolhendo-a, instituiu para si. Isso aqui é fabuloso. Escolhendo a prova, instituiu para si uma espécie de destino. Significa que o nosso destino, nós é que construímos. Partindo do planejamento reencarnatório para a atual existência e do que estamos fazendo hoje para as existências futuras. Por isso, Leon Denis vai dizer, nas suas obras magistrais, no problema do ser, do destino e da dor, nessa obra fantástica, no capítulo A Lei dos Destinos, maravilhoso, ele vai dizer que nós somos o construtor do fio do nosso destino. E sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, escolhendo-a, instituiu-a para si uma espécie de destino que é a consequência mesmo da posição em que vem achar-se colocado hoje, todos nós, a posição que nós estamos hoje. Né? E, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. E a necessidade da prova, ela está na questão 871. A expiação já sabemos que é necessária. É um processo, primeiro, da questão 67. Né? O melhoramento progressivo, as provas que ignoramos, as coisas que ignoramos, eu não estou falando da aprovação pela expiação, por isso que a gente confunde, porque a expiação ela pode ser entendida como uma espécie de provação, mas as provas futuras, a busca do conhecimento, a prática dele, a evolução moral, né? Esse outro item,
que está no melhoramento progressivo, a parte segunda da questão 67. Por isso, Allan Kardec vai indagar. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Ou seja, Deus não ignora se o Francisco vai sucumbir ou não em determinada prova, porque ele é o futuro, ele vê o futuro. Deus é a soberana inteligência do universo, né? Questão primeira. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito do homem, ou seja, ele sabe se a gente vai falhar. Então, que necessidade tem essa prova? Né? É isso que quis dizer Allan Kardec. Os reveladores vão responder. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Claro, se for esse tipo de fatalidade. Né? Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Muito embora haja ali a possibilidade da divindade ver o futuro, ele não tolhe o livre-arbítrio. Ele não tolhe. Significa que o futuro que ele vai ver é a aplicação que a gente vai dar na escolha que a gente faz, na vida que a gente tem, nas tarefas que a gente executa, no entendimento que a gente busca ter. Mesmo assim, talvez vendo que haja uma falha, ele não abandona, ele manda ajuda. Vamos ver isso agora na parte final, estamos de olho aqui no relógio. Dotado de escolher, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pôr a criatura em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, enquanto saiba de antemão se a criatura se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, porque ela é perfeita, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Ou seja, o futuro está estabelecido. Deus está antevendo. Mas como é que ele vai punir antes do ato? A sua lei não é assim. A escolha da prova é livre. A necessidade das expiações é obrigatória. Então, aí, para entender esse caminho que estamos propondo, nós queremos invocar, no capítulo Sinais dos Tempos, que já citamos, da Gênese, o último livro da codificação do Espírito, na parte final, né, segunda parte, um capítulo que a gente passa muito rapidamente, às vezes, por ele, não dá, quem sabe, a importância, não é por premeditação, às vezes é por falta de nos debruçarmos ali com mais propriedade, e a gente, às vezes, lê, ou não compreende, ou não despertou, não teve um despertamento para analisar melhor o capítulo, mas ele é de um valor extraordinário, normalmente, desculpem, quanto à expiação e às provas. Esse capítulo chama-se Teoria da Pré-Ciência. Curioso, o que é uma pré-ciência? É um pré-conhecimento das coisas. A antecipação do conhecimento daquilo que pode vir a acontecer. Uma pré-monição, uma pré-cognição, como dizemos, esses itens da mediunidade, de premonição e pré-cognição. Pré-ciência, pré-conhecimento. E ali, Allan Kardec, para que a gente entenda o que ele está propondo ali, ele cria uma metáfora. O que é metáfora? Exemplo. Ele cria um exemplo. Ele fala que há uma montanha. E há o senhor no cume da montanha, tem um senhor no cume da montanha. Tudo está estabelecido. O senhor está em cima da montanha, existe a montanha, e lá embaixo, no sopé da montanha, estão as criaturas. Né? Aí eu vou usar o meu nome, para que a gente não use indevidamente outros nomes.
Então, esse senhor do cume da montanha, eu estou interpretando, ele olha para baixo. Ao olhar para baixo, ele vê o Francisco subindo lá no sopé da montanha. Ele está vendo o que o Francisco está fazendo. Ele olha para a direita e ele vê que vem uma fera na direção do Francisco. Vai cruzar com ele. E ele está vendo que a fera vai abocanhá-lo. Então, ele está vendo o futuro. Ele está vendo o futuro. O Francisco está subindo, a fera vem na direção dele e ela vai abocanhar. Né? Que esse senhor do cume da montanha é o Criador, é Deus. E ao olhar para baixo, o que ele vê? Eu vou mudar o nome das feras aqui, vou colocar um nome nas feras, para a gente entender, e não é só uma. Ele vê que o Francisco está subindo, ele olha para a direita e vê a fera do orgulho que vai abocanhar. Já o abocanhou. Pronto. Aí ele vê pelo outro lado, vem a fera do egoísmo, abocanhou o Francisco. Aí no outro lado vem a fera da vaidade, abocanhou. Do outro lado, a fera da inveja, abocanhou. Do outro, a fera da maledicência. Haja fera na nossa existência, ainda mediana, já em evolução. Então, a gente sobe a montanha carregado de imperfeições. Carregado de imperfeições. Mas para que essas feras elas sejam contidas, o seu efeito não seja tão danoso, ou não aconteça que ela nos abocanhe, o que é que o senhor do cume da montanha faz? É o futuro, mas ele é o futuro. Então, a gente põe a mão assim para que, como se estivesse gritando, ele manda avisar. Ele manda avisar o Francisco. Mas como? Ora, primeiro, por um espírito que se propôs a guiar o Francisco, antes da reencarnação. Talvez já esteja o guiando em várias reencarnações, e que nós chamamos de anjo guardião. E que não cometamos o risco, com todo respeito, eu já ouvi isso em centro espírita, não é crítica. Determinada pessoa dizer que o anjo da guarda é uma pessoa igual a nós. Não é, porque se fosse, ele não tem condição de guardar ninguém. É um espírito superior a nós, em moralidade, que assume uma missão. Então, ele manda o anjo guarda, o senhor da montanha, primeiro, coloca um anjo da guarda à disposição. Estou usando uma linguagem para entendimento. Você cuida ali do Francisco. Alerte ele. Alerte as feras da alma, que vão chegando na sua escalada da montanha. O que é a montanha? A escalada evolutiva, né? O progresso. Então, alerte ele, mande avisar. Tudo bem, o anjo da guarda nos avisa, mas às vezes a gente está desavisado, não escuta. Não. Por isso Jesus disse, aí a gente vai entender. Quando Jesus diz no Evangelho, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Todos tinham ouvidos, mas nem todos o escutavam. Assim se dá às vezes conosco. Às vezes a gente não escuta a voz da consciência, ela vem. Olha, não faça isso. Não vá lá. Não diga isso para ele, não diga isso para ela, espere, reflita. Baixe a poeira, analise. Você vai cometer um problema, você vai somente agravar a situação. Quando não é o anjo guardião, é a voz da consciência, quem? Espíritos familiares, que já estão em condição de nos ajudar. Vem assoprar no nosso ouvido espiritual. Toma cuidado, não tome esse caminho. Recompõe. Está brigado, intrigado com determinada pessoa, busque a pacificação. Não é possível? Deseje o bem. Por isso Jesus disse, não é? Aprendestes o que foi dito. Odiarei os vossos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não significa dizer, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ter com um inimigo, um adversário, a mesma solicitude com o amigo. Mas o amar os inimigos é não desejar o mesmo que talvez a gente tenha sofrido, não desejar o mal como retribuição, como paga, como nada disso. Então, vêm os espíritos familiares nos alertar. Amigos que aparecem na nossa vida,
uma conversa, né? Preciso conversar contigo, colocar para fora as dificuldades que estamos vivendo, às vezes, no casamento, no trabalho, né? No relacionamento com os filhos, nos processos naturais das expiações, da dor, tanta coisa. A gente precisa de ajuda de alguém, e a ajuda nunca falha. Às vezes a gente não tem os olhos de ver, Jesus também disse isso. Veja os que têm olhos de ver. É esse despertamento da consciência que nós precisamos ter para entender as expiações e as provas, né? Aí, quando às vezes a gente não escuta isso, pode até aparecer um estranho, e chega perto da gente, nunca viu. Começamos a conversar, ela começa a colocar algumas questões, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Interessante. Às vezes até para evitar um atropelamento que não é para ser assim, da expiação, pela nossa imprevidência, não é? Um atropelamento na rua, um avião que vai cair, não é ainda nosso momento, um acidente qualquer, e que, para evitar, um estranho nos para, olha, preciso falar com você, preciso de uma informação, etc. Os mecanismos os mais variados e infindáveis que a divindade tem para nos alertar, para irmos para o caminho certo e combater as feras da alma, a fim de que nós não cultivemos mais débitos que vão exigir expiações futuras, às vezes graves e delicadas, e que a gente tenha condições de passar pela aprovação dessa existência, conhecendo o mecanismo da lei divina, buscando colocar em prática, buscando ser uma pessoa boa, ser melhor hoje do que fomos ontem, ser melhor amanhã do que somos hoje. Isso não depende de fatores exteriores, isso depende de fatores interiores da alma. Por isso, a expiação e as provas, elas têm só uma condicionante, depende de cada alma, de cada espírito. Então, meus irmãos, nós poderíamos falar aqui muito mais, dado ao tempo que nos foi colocado, no máximo 1 hora, nós ficaremos por aqui, não sem antes dizer de que, mesmo às vezes vivendo o inverno da existência, mesmo às vezes diante das luzes, das nuvens negras e tenebrosas, da tormenta, além virá o sol, e além do sol, um jardim florido. Confiemos em Deus e em Jesus, que Ele nos abençoe a existência e nos dê forças para vencermos as expiações e escolhermos bem as nossas provações. Muito obrigado. Muito obrigada, querido amigo Francisco, podemos chamá-lo assim. Muito obrigada pela brilhante explanação da noite. E agora nós vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação e convidamos para você participar, se for do seu desejo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos nos encaminhar para a câmara de passes e vamos ser recebidos à porta pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. O seu amor por todos nós nos invade a alma. Ele nos abraça e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe de passes já está a postos. E ao início da prece que o querido Dr. Bezerra faz, a Mãe Santíssima, os passistas iniciam a tarefa. E Dr. Bezerra roga à Mãe Santíssima que nós possamos estar firmes no propósito de nos melhorarmos, no propósito de aprendermos e praticarmos os ensinamentos que o Senhor nos deixou, para que nós possamos seguir adiante, corajosos. Ao término do passe, nos é oferecida a água magnetizada. E após bebê-la, reunimos nossos corações e mentes para realizarmos a irradiação. Rogamos a Deus, nosso Pai,
ao divino amigo Jesus, que possa abençoar a todos os irmãos que se encontram nessa noite em sofrimento. Que todos, onde estiverem, possam receber esses eflúvios de paz, amenizando as suas dores. Rogamos também a Jesus pelos irmãos cujos nomes estão em nossos cadernos, em nossas pastas da mediúnica, da Casa de Batuíra. Rogamos que Jesus os ampare, os abençoe e que eles possam receber toda a assistência de que necessitam para darem prosseguimento à sua cura. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus essa noite maravilhosa de aprendizado e nos despedimos, rogando a Deus que abençoe a todos nós que nos reunimos, aos nossos lares familiares. Que Jesus possa nos abençoar e ficar conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez ao querido irmão e agradecemos a todos vocês que participaram conosco nesse banquete de luz. Nós possamos estar sempre prontos a aprender e mais prontos a praticar tudo o que aprendemos. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Até amanhã, no momento da oração, às 15 horas, onde nos encontraremos novamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a você.